Esses processos de independência eles já vinham através ali pelo século XVII, século XVIII, já vinham se desenvolvendo, né? Também durante o século XVIII. Nós tivemos um processo interessante nesse momento, que foi a Inconfidência Mineira, que teve uma participação popular, né? Porém, o processo de independência que ocorreu em 1822, ele teve baixíssima adesão popular, né? Em 1808, a família real portuguesa ela vem até o Brasil, fugida de Portugal, porque as tropas de Napoleão invadem o território português, e a família real, então, foge para o Brasil. Porém, em um momento posterior, então, eles retornam, né, para Portugal e deixam aqui o príncipe regente, né, que, no caso, é Dom Pedro I. Dom Pedro I, então, o primeiro príncipe regente do Brasil, isso em torno de 1820, né? E aí, nesse momento, Portugal inicia um processo, ou tem as pretensões, né, de iniciar um processo de recolonização do Brasil, né? Porém, há divergências com Dom Pedro I, que não aceitava, então, esse processo de recolonização e começa, então, um procedimento de independência do Brasil, né? Então, o processo de independência do país, de independência política, né, do país, ele se deu com baixa adesão popular e foi um processo praticamente político, né, envolvendo a corte de Portugal e também a regência no Brasil. Quais foram os ganhos que o país teve a partir da independência? Bom, a partir da independência, então, né, Dom Pedro I, ele pretendeu, a partir de 1820, quando ele assume a regência, ele pretendeu formar uma Assembleia Constituinte, ele pretendeu também retirar as tropas portuguesas do Brasil, formou uma marinha própria. Tudo isso desagradou a corte portuguesa naquele momento, né? E por isso, então, né, a corte exigiu o retorno de Dom Pedro para Portugal, para então iniciar esse processo de recolonização. E Dom Pedro, então, em janeiro de 1922, ele disse que eu fico. Ele foi chamado Dia do Fico, né? Eu fico. Ficou no Brasil. Tendo ficado no Brasil, Dom Pedro continuou com esse procedimento de independência do Brasil, né? E aí, numa viagem entre São Paulo e Santos, né, às margens do rio Ipiranga, ele recebeu então a notícia de que ele deveria voltar imediatamente para Portugal. E aí então ele proclamou o famoso grito do Ipiranga, independência ou morte, que ficou conhecido, foi dia 7 de setembro de 1822, ficou conhecida então a data como sendo a data de independência do Brasil.